Gente, vamos hoje aprender um conteúdo muito importante da nossa história e que ainda existe hoje em dia. Nós já estudamos sobre os africanos, sobre os povos que foram escravizados, que os africanos foram os povos que foram escravizados aqui no Brasil, né? Eles trabalhavam pesado, muitos deles eram vendidos. Eles sofreram muito. Mas e aí, tia? Como foi que isso acabou? Isso ainda existe? Vamos lá. Vamos para a página 244. Abram aí o livro, deixem aberto assim. O que é que tem aí? Colombos e terras indígenas. Nesse capítulo você vai compreender a importância das lutas quilombolas e indígenas por suas terras. Gente, os indígenas, desde o início a gente vem estudando que eles foram sim rejeitados e foram discriminados e tentaram roubar as terras dos índios e conseguiram roubar as terras dos índios. Só que hoje em dia ainda existe comunidades indígenas, certo? Hoje em dia ainda existem comunidades indígenas. Porém, e os africanos e os escravizados ainda existem? Vamos lá. O que é que a gente observa aí? A gente observa, ocas de índios, a gente observa uma senhora trabalhando, observamos também alguns índios e observamos também na página 245 uma comunidade, de ocas, de casas de índios em círculo, como nós estudamos, que existem algumas feitas em círculos. E na página 245 tem: as imagens retratam moradias de dois grupos populacionais tradicionais do Brasil. Você os reconhece? Se sim, quais são eles? Então, quais são? O que é que a gente consegue observar na abertura desse capítulo? Indígenas e essa senhora parecendo o quê? Uma escrava, Na página 246 tem assim: você estudou que os indígenas e os africanos são povos formadores da população do Brasil. Viram só como eles foram importantes para o nosso Brasil? Por quê? Porque foram eles que formaram a nossa população. Os índios estavam aqui primeiro. Então, através dos índios foi que foi formando outra população, Os portugueses não vieram e saíram matando os índios, não. Existia uma guerra, sim, os portugueses tomaram as terras dos índios, sim, mas existe depois o que aconteceu, que eu já falei. Aos poucos os índios foram compreendendo a língua dos portugueses, aí eles foram, os jesuítas, que eram os padres, vinham tentando colocar a sua religião para os indígenas, E com o tempo as coisas foram melhorando, eles foram se entendendo, mas com o tempo, depois de muito tempo, certo? Converse com seus colegas a respeito da importância de garantir os direitos dessas comunidades que estão ameaçadas. Ou seja, existem ainda as comunidades indígenas? Sim, existem. E por que existe? Tia, deveria acabar, eles deveriam morar em cidades, eles deveriam destruir essas ocas porque lá não tem infraestrutura, não tem banheiro, não tem uma moradia boa, não tem conforto. Quem disse isso? Para eles são felizes. É como eu sempre venho dizendo aqui: paz, amor, carinho. Um lar precisa de tudo isso. Não é necessário ser tão luxuoso. Se for luxuoso, ótimo, maravilha, bom demais. Mas se não for, tem respeito, tem carinho, tem amor, é o principal. Então, tem alguns índios, gente, hoje em dia, que eles não querem morar na cidade. Eles querem estar na floresta, eles querem estar no local deles. E nós devemos respeitar, sim. Então, a resposta aqui é o seguinte: qual é a importância da gente garantir os direitos? Respeitando as diferenças, Isso aí é uma resposta pessoal, estou dando a minha. Então, dê a resposta de vocês aí. Qual a importância? Eu acredito que é respeitando a diferença, respeitando o que eles querem, respeitando principalmente eles e a vontade deles. É o que eles querem, eles se sentem bem e ponto. Vamos lá. Comunidades quilombolas. E agora, o que é comunidades quilombolas? Já vou explicar de cara. Gente, vocês
acham que os africanos, eles gostavam de estar sempre sendo escravizados? Vocês acham? Claro que não, gente. Vocês acham que eles queriam estar sempre escravizados, apanhando? Não. Chegou um momento em que eles pensaram o seguinte: vamos tentar sair desse sofrimento. E alguns conseguiam fugir. E quando eles fugiam, eles iam para as florestas, construíam suas casas lá com palhas, com o que eles encontravam na floresta. E esses locais se chamavam de quilombos, ou seja, eram os locais que eles conseguiam se refugiar e conseguiam fugir dos guardas, que era muito difícil. Quando os guardas iam atrás e pegavam, matavam esses africanos, esses escravos, ou então traziam de volta, eles trabalhavam o dobro apanhando, né? Essa é a realidade. Mas muitos fugiam e iam para essas localidades. Tia, e esses guardas não iam atrás? Gente, antigamente as florestas tinham leão, né? Tinham onças. A floresta amazônica ainda tem. Porém, há muito tempo atrás, digamos, aqui em nossa cidade de Simão Dias, antes de toda essa estrutura, antes de ser descoberta, o que aconteceu? Tinham animais selvagens? Claro. Então, os guardas não iam atrás deles porque poderiam se deparar com onças, poderiam se deparar com leões. E como esses quilombolas ficavam? Se eles se deparassem com os leões, eles conseguiam se defender através dos armamentos deles, certo? Então vamos continuar. Deu para entender, né? Quilombolas, local em que os escravizados conseguiam fugir e morar. Então, você já ouviu a palavra quilombola? Sua origem está relacionada ao termo quilombo e ajuda a contar um pouco do nosso passado. Você sabe o que é um quilombo? Converse com seus colegas sobre o significado dessa palavra. As comunidades quilombolas são remanescentes dos quilombos formados por africanos e afrodescendentes. A maior parte de seus habitantes são descendentes dos antigos quilombolas. Atualmente existe cerca de 80 mil famílias quilombolas que moram em comunidades espalhadas por todas as regiões do Brasil, mas nem todas foram reconhecidas pelo governo brasileiro. A maioria luta para provar que moram em terras de antigos quilombolas. Então existem ainda quilombolas, pessoas da descendência dos africanos, dos escravos. Existe, gente. Claro que aqueles antigos, né? Se existir algum escravo ou outro, é muito pouco, porque foram há muitos anos atrás, mas ainda existe. Então, aí tem assim, ó. Vá com a lupa na mão, vá até a página 33 do material de apoio para ver no mapa do Brasil onde estão as áreas identificadas como remanescentes de quilombos. Então vamos lá, peguem aí o material de vocês, na página 33, vamos lá na página 33, encontraram? Na página 33 de vocês, tem um mapa aí, ó. Encontraram esse mapa? Tem aí, terras quilombolas em processo, 1719. Terras quilombolas tituladas, 129. Ou seja, tem uma diversidade de terras, sim, né? Depois que vocês observaram esse mapa calmamente, vamos responder. Em qual estado brasileiro há mais comunidades quilombolas? Respondam aí. Qual é o estado que tem mais comunidade quilombola? Para ver se vocês acertaram. Qual é? Acertou quem falou Maranhão. Maranhão é onde tem mais comunidades quilombolas, ou seja, pessoas descendentes dos escravos. 2. Há comunidades quilombolas no seu estado? Quantas? Eu pesquisei para vocês. Tem a Maloca em Aracaju, que é o nome, viu, gente, dele, a comunidade. A Maloca. Tá vendo, gente? Aqui em Sergipe também tem. A Maloca.
Qual mais? A Muçuca em Laranjeiras. Muçuca em Laranjeiras. Eita, estão vendo aí? Que interessante, né? Já pensou a gente um dia ir lá visitá-los, né? Conversar com eles, ver o que é que os descendentes deles, né? os mais velhos, falavam sobre o que aconteceu anos atrás. Tem outro, viu? E Mocambo em Porto da Folha. Então aqui em Sergipe tem sim, viu? E Mocambo em Porto da Folha. Vendo que tem, gente? Interessante, né? Nessa página 247, vamos compreender mais um pouquinho a origem das comunidades quilombolas. Para entender a importância das comunidades quilombolas na atualidade, é preciso conhecer a história de como se formaram os quilombos. Você estudou em unidades anteriores que muitos povos africanos foram escravizados e trazidos ao Brasil para trabalharem principalmente nas fazendas de cana-de-açúcar, lembra? Eles trabalhavam onde? Cana-de-açúcar, casa de família e assim por diante. Mas os africanos escravizados não aceitaram passivamente a escravidão. O que é passivamente? Não é que eles acostumaram a ser escravos, não. Ao contrário, sozinhos ou em grupos, eles desenvolveram diversas maneiras de resistir à condição de escravizados. Ou seja, eles pensaram em grupo como sair daquele local e não viver, ou seja, até morrer naquele local vivendo, sofrendo. Entre as muitas formas de resistência estavam as fugas, a capoeira e a fundação de quilombos. A capoeira, prática cultural do povo bantu, também era uma forma de defesa. Então, capoeira, gente, era uma dança de luta, né? Foi uma luta que eles mesmo criaram. Então, a capoeira hoje em dia é uma dança, né? Só que vocês veem que a capoeira é uma dança como se estivesse lutando, né? Levanta a perna aqui, só que a capoeira de hoje é uma dança. Antigamente, a capoeira na época deles era uma luta. Os quilombos eram comunidades formadas por pessoas que fugiam da escravidão e dos maus tratos. Geralmente estavam localizadas em áreas de difícil acesso, ou seja, eles iam para locais onde os guardas não conseguissem vê-los, né? Pois eram considerados uma ameaça aos donos de escravizados. Nos quilombos reuniam-se também indígenas e mestiços, ainda que em menor número. Os quilombos foram formados em diferentes partes do Brasil. Um dos mais conhecidos e importantes refúgios de escravizados foi o Quilombo dos Palmares, gente. Esse é um dos mais importantes. Localizado na Serra da Barriga, em Alagoas. Esse quilombo existiu por cerca de 100 anos e se tornou o maior espaço de resistência contra a escravidão. Estima-se que quase 30.000 pessoas viviam em Palmares no seu auge, ou seja, naquela época de escravidão, o que seria quase 10% da população brasileira na época, configurando algo próximo de um estado independente do governo brasileiro. E aí nós temos a imagem do Parque Memorial Quilombo dos Palmares, instalado na Serra da Barriga. Então, gente, esse quilombo aí, da página 247, foi um dos principais, né, refúgio dos escravos que eles conseguiram, foi uma conquista deles fugir. E aí, como eles iam se unindo e aí mais iam fugindo, eles iam crescendo, então os guardas não tinham forças. Por quê? Porque esses escravos iam criando armas, né? Eram muitas pessoas, então os guardas foram o quê? Eles foram diminuindo a sua força e ficavam até com medo de chegar no Quilombo dos Palmares, porque lá tinha muitas pessoas, muitos habitantes, certo? E um dos líderes mais influentes, na página 248, vejam só,
foi Zumbi dos Palmares. Ele nasceu em 1655 e faleceu em 1695. Ele foi o líder do Quilombo dos Palmares e hoje ele é símbolo da resistência negra no Brasil. Na data de sua morte, 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra. Então, gente, quem foi o homem? Assunto de prova. Qual o nome do homem que foi muito importante? Por que ele foi importante, gente? Porque ele foi o cabeça. Ele pensou em algum local para as pessoas fugirem, né? Ele foi como se fosse um super-herói daqueles escravos. Então ele conseguiu, né, retirar alguns escravos de lá dessa escravidão, daquele sofrimento e construir esse quilombo. Por isso que era o nome chamado Quilombo dos Palmares. Olha ele aí, Zumbi dos Palmares. Viram a importância dos negros na nossa cultura? Muito importante. E aí no número 1, de olho no local, tem assim: como o Dia da Consciência Negra é comemorado na sua escola. Como que nós comemoramos o Dia da Consciência Negra? Através de projetos, gente. Vocês, não sei se vocês lembram, ano passado, né? Todos os anos nós sempre fazemos projetos para lembrar. Não é lembrar de negro, gente, porque você não pode dizer: hoje é o dia do negro. Não pode, isso não existe. É o dia da consciência negra, é o dia em que as pessoas conseguiram se libertar, é o dia que os escravos, né, nós, todas as pessoas tiveram a consciência de que foi o melhor para eles. Então, como o Dia da Consciência Negra é comemorado na sua escola? Através de projetos, né, atividades que envolvam apresentações, que vocês fazem apresentações para o Dia da Consciência Negra, que é um dos dias mais importantes, não é verdade? E número 2, por que o Dia da Consciência Negra é importante? Para quê? Façam aí. Para ressaltar que a discriminação o racismo e a desigualdade enfrentados pelos negros estão no passado. Não existe, gente, diferença de cor. Para Deus somos todos iguais. Não existe eu sou melhor do que você é melhor do que eu por conta da cor. Não existe isso. Nós somos todos iguais, certo? Então, para que existe esse dia? Para ressaltar a importância que não deve haver discriminação, racismo, né, em todos os setores, certo? Compreenderam? Entenderam o que são quilombos? Entenderam por que o nome Quilombo dos Palmares? Então, nota 10 para vocês e até a nossa próxima aula.